irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvemos a Deus pela feliz oportunidade que Ele nos dá, poder voltar a este santuário, estar aqui juntos na presença de Deus. Isso é um privilégio da parte do Senhor. E outros gostariam, mas não lhes é possível. Mas Deus nos trouxe aqui, então vamos celebrar, vamos se alegrar, vamos glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Abramos as nossas Bíblias, carta aos Romanos, capítulo 15. Glória a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Versículo 2, toda a igreja. Versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela ciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação os conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. 6. Para que uma boa glorifiques a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam comigo 7. Portanto, Portanto, recebei-vos uns aos outros, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. para a glória de Deus. Todos dizem Amém. amém, graças a Deus. Essa noite, com a ajuda de Deus, nós vamos dar sequência à mensagem de sexta-feira passada, quando falamos sobre o novo mandamento de Jesus. Só que essa noite nós vamos partir para o exercício da prática deste amor, falando sobre o acolhimento na igreja. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja de Roma, ele escreve já no finalzinho da carta esta recomendação e tem para nós uma reflexão muito importante. Recebei-vos uns aos outros, diz o versículo 7, recebei-vos uns aos outros, como Cristo os recebeu, ou nos recebeu para a glória de Deus. Na NVI diz, aceitem-se uns aos outros, como Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Meus amados irmãos, esse assunto é muito importante em um tempo difícil como que estamos vivendo, a igreja se tornar um lugar de aceitação, um lugar de acolhimento. Estamos vivendo em um mundo, em um período tão difícil que lá fora não se pode desfrutar desta verdade bíblica. Mas aqui dentro, quando eu falo aqui dentro, é dentro da igreja do Senhor, dentro do convívio da igreja. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos viver este acolhimento, ser uma comunidade acolhedora. Quem entende, diga amém. Então nós vamos trilhar por este caminho essa noite, glória a Deus. Recentemente eu recebi uma carta de recomendação e na carta vinha uma frase dizendo para que todos nós aprendamos a acolher e cuidar uns dos outros nesse tempo que Deus nos dá. Eu comecei a refletir que realmente nós vivemos um tempo que Deus nos dá. E nesse tempo precisamos aprender a acolher uns aos outros, a aceitar uns aos outros, para que Deus seja glorificado. Aleluia. Meus amados irmãos, é um dos pedidos mais importantes que Paulo faz nas suas cartas pastorais, né? Ele pede que os irmãos se aceitem uns aos outros.
recebam bem uns aos outros, que a igreja seja um lugar de convívio onde há aceitação. Louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente isso que o Espírito Santo traz para nós essa noite. Precisamos acolher uns aos outros, aceitar uns aos outros como Cristo nos acolheu, como Cristo nos aceitou. Glória a Deus. Cristo é glorificado nisso. É uma das verdades mais importantes que emergem das cartas pastorais de Paulo. Essa questão da aceitação, e é fundamental, não é? É uma necessidade. Glória a Deus. O apóstolo responsabiliza aqui a igreja, dizendo, portanto, recebei-vos uns aos outros. Vamos lá, vamos repetir o versículo 7 todos juntos. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de quem, irmãos? Para a glória de Deus. Então, Deus é glorificado quando a igreja se torna um lugar de acolhimento. Quando a igreja passa a acolher uns aos outros. E aí estamos cumprindo na prática o novo mandamento de Jesus, quando dizia, amai-vos uns aos outros. Glória a Deus. Mas, irmãos, como nós somos lerdos para acolher um ao outro. Como há dificuldade, não é? Como há dificuldade. Nós não nos envolvemos muito. A gente percebe que a igreja vai crescendo e já não estendemos tanto a mão uns aos outros. Somos rasos, somos periféricos nos relacionamentos. E a gente percebe que devido a essa pandemia, alguns passam a viver mais isolados, não é? A gente já não tem mais tanto aquele convívio, temos medo das pessoas. Interessante, estamos vivendo um tempo em que as pessoas passaram a ter medo umas das outras, não é? Glória a Deus, que tempo tão difícil, irmão, que tempo tão difícil. Temos medo de nos envolver com as pessoas, e isso tem prejudicado a nossa comunhão, não é? Tem prejudicado a comunhão da igreja, porque cada um quer viver no seu lugar, isolado, não é? Cada um distante uns dos outros. Perdemos de vista que somos uma família, que somos o corpo de Cristo, mas essa noite o Espírito de Deus está nos trazendo de volta para refletir que haja o que houver, a igreja não pode perder esta comunhão. Não pode perder este acolhimento. Glória a Deus. Claro que com os devidos cuidados necessários, mas sem deixar que a comunhão vá embora. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se vocês percebem isso, que nós estamos vivendo um tempo que, se não nos atermos à questão da comunhão, praticamente as famílias estão separadas. É assim ou não é? As igrejas estão separadas, os obreiros estão separados, cada um quer viver no seu lugar, cada um quer se ater ao seu cantinho, porque realmente as coisas estão difíceis. Mas, irmãos, existem meios, existem maneiras de nós aceitarmos uns aos outros, acolhermos uns aos outros, para que mantenhamos a comunhão da igreja, porque apesar de tudo, a igreja é uma família, a igreja é uma comunidade acolhedora, e nós não podemos perder esta característica. Quem me entende, diga amém. Meus amados irmãos, rei Stidman, um grande homem de Deus, ele disse que o partilhar da vida é o que diferencia um corpo de uma organização. O partilhar da vida, comunhão, é o que diferencia o corpo de uma organização. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Amém, meus irmãos? Não vamos perder isso de mente. A igreja não é uma simples organização. A igreja é um corpo, a igreja é um organismo. E organismo só funciona se existir comunhão. Glória a Deus, né? Comunhão. Não deveria ser algo novo para a igreja, mas é importante que a gente sempre voltemos a bater nesta tecla para que a igreja não perca de mente este mandamento da palavra de Deus. É a prática do amor, não é? Falamos a semana passada que Jesus nos deu um mandamento novo. Qual foi o mandamento novo? Amai-vos uns aos outros. Como é que eu amo um ao outro se eu estou colocando barreira no relacionamento com o meu irmão? Se eu não estou acolhendo o meu irmão?
se eu não recebo meu irmão, então nesta noite é a prática do amor. Vamos ver alguma coisa em relação à prática do amor. O apóstolo Paulo, muito zeloso pela igreja, ele chega a detectar que na igreja de Roma precisava receber uma carta teológica. E aí ele, com sua perícia, fala a respeito de justiça própria naquela igreja, fala de justificação, fala de vários assuntos importantes. Mas no capítulo 15, eu escolhi para meditar com os irmãos nessa palavra de Paulo, quando ele começa a dizer assim, já no final da carta, nós que somos fortes, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aleluia! Meus amados irmãos, é que na igreja de Roma existiam um grupo de crentes que se sentiam mais fortes, porque eram mais doutrinados, tinham mais tempo na fé, tinham recebido mais ensinamento da palavra. Claro, esses se sentiam mais fortes e não estavam aceitando os crentes mais novos, os crentes mais fracos, aqueles que não eram detentores de um bom ensino da palavra. Ao invés de eles se aceitarem e se ajudarem, estava havendo uma rejeição. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo, nós que somos mais fortes, vamos suportar os mais fracos. Glória a Deus. Suportemos as fraquezas dos fracos e não agrademos a nós mesmos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que assunto interessante. Nós não podemos permitir que as diferenças destruam a nossa comunhão. Não podemos permitir. Somos diferentes? Sim, em vários aspectos. Essa noite eu vou mostrar que há várias diferenças entre nós, mas as diferenças não podem destruir a nossa comunhão. Glória a Deus. Se existe um lugar em que as pessoas precisam aprender a suportar umas às outras, a tolerar umas às outras, a aceitar umas às outras, é a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paulo está aqui com a sua carta exatamente nos chamando a essa responsabilidade. Aceitem uns aos outros. Versículo 7, né? Que aceitemos, acolhemos uns aos outros. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Glória a Deus. É o cumprimento do novo mandamento de Jesus. Eu disse aos irmãos que para o início desse ano, eu pedi uma palavra ao Senhor, e a palavra que veio foi o novo mandamento. Começar o ano novo estudando o novo mandamento de Jesus. Em João capítulo 13, versículo 34, Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Vamos lá, com a igreja, um novo mandamento vos dou. Que ameis o quê? Uns aos outros, como eu vos amo. Esse é o mandamento. Aceitar um ao outro já é a prática do mandamento. É fácil eu dizer, eu te amo, meu irmão. Mas eu quero a prática disso aí. Eu quero isso na prática, no exercício. Né? E aceitar o irmão, glória, acolher o irmão, é a prática desse amor. Glória ao nome de Jesus. Não é? O apóstolo São João, na sua carta, ele vai direto na jugular. Né? Ele vai aqui, ó, né? Na veia aorta. Lá em 1 de João 3,16, ele vai buscar a prova se realmente a gente está amando um ao outro, se está aceitando um ao outro, se está acolhendo um ao outro. 1 de João 3,16. Eu queria que vocês lessem bem forte, bem bonito, toda a igreja. 1, 2, 3. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida Eu sabia que ia haver um silêncio. Mas aqui está a prova do 9 fora. Conhecemos. Não é só você dizer eu te amo. É você provar que ama. E como é que eu conheço que tenho amor? Ele deu a vida por nós. E nós precisamos dar a vida uns pelos outros.
Eita Jesus, como pesou, não é? Mas nós somos igreja de Jesus Cristo. E a igreja é diferente. E a igreja tem a ajuda do Senhor para cumprir a sua palavra. Aleluia, glória. É um princípio. Se eu estou disposto a dar a vida pelo meu irmão, as demais coisas são insignificantes. Isso é um princípio da palavra de Deus, não é? É um princípio do amor. Glória a Deus. O Espírito Santo vai exatamente nos levando para mostrar a prática do amor. A vida cristã, meus amados irmãos, ela é pautada em relacionamentos. É que a gente fala pouco sobre isso. A gente fala mais sobre fogo, sobre glória, não é? Sobre batismo, e isso é importante e é necessário, a igreja tem que falar mesmo sobre isso. Mas o que mantém o fogo aceso numa igreja é se os relacionamentos estiverem perfeitos. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Relacionamentos. Relacionamento primeiro com Deus e relacionamento uns com os outros. A vida cristã é pautada em relacionamentos. Se eu não estiver bem no meu relacionamento com Deus, nem adianta dar glória, nem adianta bater palma, nem adianta se mostrar fervoroso demais, porque em primeiro lugar eu tenho que estar bem no meu relacionamento com Deus. Mas se eu estou bem no meu relacionamento com Deus, eu também preciso estar bem no meu relacionamento com os meus irmãos. Não venha me dizer, eu estou bem com Deus, mas eu não gosto de ninguém aqui. Eu não sinto amor por ninguém aqui. Não, não é assim. Glória a Deus, o relacionamento com Deus me faz amar a todos os meus irmãos. Se eu amo os meus irmãos é porque eu estou bem no meu relacionamento com Deus. São três coisas fundamentais para a vida cristã: relacionamento, comunhão e mutualidade. Diga comigo: relacionamento, comunhão e mutualidade. Se eu estou bem nos meus relacionamentos, e quando eu falo em relacionamento é com Deus e com os irmãos, isso vai me gerar o quê? Comunhão. Se andarmos na luz, complete. Como Ele na luz está, o que é que eu tenho? Comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão. E essa comunhão me leva à mutualidade, isto é, eu amo e sou amado. Eu recebo e sou recebido. Eu acolho e sou acolhido. Glória a Deus por isto, né? Meus amados irmãos, e o Espírito Santo vai exatamente nos levar a entender a prática do amor no dia a dia, quando estamos amando, quando estamos aceitando a cada irmão. Quem é beneficiado nisso? A igreja. Quem é que ganha com isso? A igreja, de modo geral. A igreja cresce. A igreja se torna simpática. Glória a Deus. Vocês sabiam que o que tem feito muita gente se afastar da igreja não é falta de pregação do evangelho? É que muitas vezes as pessoas ouvem o evangelho, vêm para a igreja com um desejo de chegar aqui e encontrar um ambiente pautado no amor. E nem sempre as pessoas encontram isso. A igreja primitiva, ela tinha uma característica peculiar. Em Atos 2, 46, 47, olha o que é que fazia a igreja crescer. Olha o que era que fazia a igreja cair na graça de todo o povo. Vamos lá, Atos 2, 46, 47. E perseverando o quê? Unânimes, todos os dias no templo. Todo dia o povo estava no templo. Partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Veja que havia uma comunhão, veja que havia um partilhar, não é? Veja que havia exatamente o que nós acabamos de falar agora, essa questão do relacionamento, da comunhão e da mutualidade. Versículo 47, diz que eles viviam louvando a Deus e caindo aonde, irmãos? Na graça de todo o povo. Havia uma simpatia. A igreja era simpática, as pessoas simpatizavam da igreja. Por quê? Porque viam o compartilhar, viam
a comunhão, viam a mutualidade, viam os relacionamentos. Olha, todo mundo junto, todo dia no templo, comendo em casa pão, todos sentados na mesa, aquele banquete maravilhoso. Isso aqui é uma família linda, isso aqui é uma família especial. Eu quero fazer parte dessa família. Aí o que é que acontecia? Todos os dias, o que é que acontecia? Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam. Quer dizer, todo dia Jesus salvava. Todo dia Jesus salvava. Todo dia Jesus salvava, porque a igreja gozava de uma simpatia. E que simpatia era essa? A comunhão da igreja. O amor na igreja. O lugar de acolhimento que era a igreja. O lugar de aceitação que era. Era tão gostoso estar na igreja. Era tão gostoso estar junto, que o povo vinha e todo dia Jesus salvava. Quem está entendendo a palavra de Deus? Meus amados irmãos, isto é lindo, isto é maravilhoso. Agora, nos dias de Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, Paulo exatamente está trazendo para nós que, ao contrário de outros movimentos religiosos daqueles dias, a igreja se caracterizava por uma mistura de gentes, de classes. Entende? Não era que fosse um povo assim, um povo seleto, um povo especial. Não, tinha gente de toda classe ali. Mas só que o amor reinava, o amor dominava aquela gente. Havia exatamente gente de vários movimentos religiosos que vinham, de classes sociais diferentes, né? Tinha judeus ali, tinha bárbaros. Se você continuar lendo, disse Paulo que era para cantar com os gentios, se alegrar com os gentios, era para estar junto com os judeus. Tinha gente ali de várias nações, vários povos, várias etnias, mas o amor dominava, o amor cobria as imperfeições, e isso dava à igreja exatamente um ambiente de corpo, né? Um ambiente de algo de comunhão, glória a Deus, de forma que se tornava aquele ambiente gostoso e maravilhoso. O que eu estou tentando dizer para os irmãos é que se a igreja for esse ambiente gostoso, maravilhoso, aleluia, além de você sempre gostar de estar aqui, vai atrair outras pessoas para querer fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Pastor, isso é novo, essa mensagem é nova? Não, foi Jesus quem disse. Está lá no primeiro mandamento, no novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E depois ele disse, nisto conhecerão que sois o quê? Meus discípulos. Como é que a igreja é conhecida? A igreja é conhecida com uma placa bem grande na porta da igreja, uma placa luminosa, para todo mundo saber o nome da igreja. Não é isso. Não é isso. Jesus, nas palavras de Jesus, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu os amei. 35. O que é que ele diz no 35? João 13, 35. Nisto, leiam comigo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se fizer o quê? Se amardes uns aos outros. Então Jesus foi quem determinou isso. Ele determinou todo o mandamento. Ele resumiu em um novo mandamento. Amor, que ameis uns aos outros. Ele disse, nisto conhecerão. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Meus amados irmãos, como na igreja primitiva, como na igreja de Roma, a igreja sempre foi formada de pessoas diferentes. Glória a Deus. Pessoas que chegam com costume diferente, né? Pessoas de formação diferente. Agora, o que é que vai fazer a igreja ser esta comunidade acolhedora? É permitir que o amor de Deus faça-nos cobrir as diferenças, aceitar as diferenças e permitir que o Espírito de Deus vá trabalhando na vida e na mente de cada um. Porque cada pessoa que chega aqui, chega com um costume diferente, com um hábito diferente, com temperamento diferente, comportamento diferente. E no mundo não é diferente. Só que lá no mundo, eles não têm essa preocupação da unidade, da comunhão. Eu estava olhando alguns costumes nas culturas, e não é fácil você conviver com um costume diferente. Eu descobri
e eu vivi isso pessoalmente na Argentina, né? Os homens se beijam. Quando eles se encontram, né? Então dá aquele abraço e beija um no rosto do outro. Eu até que, quando estive lá, mas é o jeito, né? Você tem que se adaptar àquele costume, senão você fica uma pessoa deselegante. Eles se beijam, um homem beija o rosto do outro, né? Bom, há uma tribo no Amazonas que eu descobri que quando eles se encontram para se saudar, né? Diz que eles se saudam um ao outro e encostam no peito do outro, para mostrar que eles boa tarde. O outro responde também boa tarde. Veja que os costumes diferentes, né? Aqui no Brasil agora, nós estamos vivendo uma realidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas aqui eu estou observando o seguinte: as pessoas estão tendo dificuldade até de se saudar, né? Tem uns que se saudam assim, né? Dando um burro assim no outro. Outros dão a mão, mas dão a mão assim, quase que forçado, né? E a gente agora tem que se adaptar a isso para não acabar com a comunhão da igreja. Imagina o que é a igreja sem os irmãos dar nem a paz do Senhor um ao outro. A igreja perde a característica de igreja, né? Perde a característica. Então, eu aconselho, bom, precisa ter cuidado, né? Aquele abraço e aquele beijo, a gente vai ter que esperar para depois, né? Bom, sabe que já não é recomendado mais, né? Que você encontre as pessoas e abrace e beije. Tem alguém aqui que está fazendo isso, abraçando e beijando? Vai ter que ter cuidado, né? O aperto de mão é se tiver álcool perto assim, né? Se tiver álcool, lava a mão. A minha mão já está tão alcoolizada que eu estou preocupado. Já está cheirando a cachaça. É tanto álcool no mundo que aí onde chega álcool, esse microfone aqui. Mas é o jeito. Mas o que eu estou colocando para os irmãos é que a gente precisa ter cuidado para que essa onda, né, que está vindo no mundo não quebre os relacionamentos, não quebre a comunhão, né? Vamos encontrar maneira de saudar. Eu tenho que dar a mão, irmão, mas eu tenho que lavar com álcool. Então tem álcool na igreja, tem álcool. Agora, que os irmãos não deixem de dar a paz do Senhor um ao outro, porque tem gente que já está aproveitando o coronavírus e não está dando mais a paz do Senhor, está dando passou. Não estão se cumprimentando mais. Isso, irmão, está quebrando relacionamentos. Quem está entendendo a palavra? Não estou dizendo que é para os irmãos não respeitar a pandemia, não. Pelo amor de Deus, sempre aqui ensino que respeite. Agora eu estou dizendo que nós temos que buscar formas para não permitir que essa pandemia quebre os nossos relacionamentos. Ao ponto de um cristão encontrar outro e não saudar mais, não cumprimentar mais. Mas precisamos ter muito cuidado, né? Existem costumes em cada região, né? Cada região tem um costume. Por exemplo, na Bolívia, tem uma região na Bolívia que quando alguém vai a um velório, você obrigatoriamente tem que dar um beijo na testa do defunto, né? Aqueles que ficam bem geladinho, assim, a testinha bem, né? Assim como a minha está assim, suada. Tem uns que ficam bem suadinho assim, né? Você tem que ir lá na testa, dar um beijo, e depois cumprimentar a família. Senão você não está sendo uma pessoa educada. Veja que esse costume diferente, né? Então, tem uns costumes estranhos por aí, né? Mas as pessoas fazem a bem de quê? A bem de manter, né? O quê? A comunhão, de se apresentar como bem educado, né? Só tem um costume que eu encontrei, que esse aí, misericórdia. Diz que os esquimós lá do polo, diz que se você for com a esposa para dormir na casa dele, tem que trocar a esposa dele com a sua, certo? Aí misericórdia, por isso que eu não vou lá. Né? Existem costumes que são extravagantes, não é? Mas o que eu estou dizendo aos irmãos é que nós temos que buscar algum tipo de maneira que não quebre os nossos relacionamentos, que não quebre a nossa vivência em amor, que a igreja continue essa família de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Que continuemos amando os nossos irmãos, que não deixemos de nos saudar, de nos cumprimentar. Sabemos que há costume diferente, há abordagem diferente, há sociedade diferente. Lá na igreja de Roma tinha judeu misturado com gentio. Os gentios não aceitavam os judeus porque os judeus rejeitaram a Cristo. Os judeus não aceitavam os gentios porque os gentios não faziam parte da aliança. E agora? Na igreja isso não pode existir.
Nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Glória a Deus. Meus amados irmãos, olha, até os crentes mais fortes, os mais velhos, os mais ensinados, não queriam aceitar os mais novos. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, vocês que são mais fortes, suportem os mais fracos. Porque se for assim, irmão, vai quebrar a comunhão, vai quebrar o relacionamento. E daqui a pouco a igreja não é mais igreja não é mais família de Deus. E a igreja é um projeto de Deus para que nesse mundo tenha uma família especial, um povo zeloso, especial e de boas obras. Meus amados irmãos, é linda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aqui na igreja primitiva, havia essa preocupação, os irmãos estavam sempre preocupados, não é? Para manter a comunhão da igreja, porque através da comunhão da igreja é que as pessoas iam chegando e todo dia o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. São maneiras de cumprir o novo mandamento de Jesus, causando impacto nas pessoas. Primeiro, demonstre interesse pelos outros. Diga para quem está perto de você aí, demonstre interesse pelos outros. Aleluia. Demonstre interesse pelos outros. Isso é uma forma prática de você mostrar que está amando. Se você perder esse interesse pelo seu próximo, você está perdendo o amor, está perdendo a comunhão. Glória a Deus, está perdendo o relacionamento. Nós estamos num mundo moderno, onde a população cresce a cada dia. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Nunca o mundo teve um índice tão grande de solidão como nos dias atuais. Nunca. Nós estamos na época da tecnologia, da informática, da cibernética, das redes sociais. E nunca as pessoas se comunicaram tão pouco como nos dias atuais. Imagine. Vivendo em um tempo moderno, em um tempo em que há tanta facilidade de comunicação e nunca as pessoas se isolaram tanto. O Espírito Santo tem me incomodado com isso. Você encontra por aí casais, pegados na mão um do outro, um com o celular aqui e outro lá do outro lado. Os dois conversando, cada um com uma pessoa pegada na mão, só por pegar na mão. Mas um está no norte, outro está no sul. Na mesa sentado, é um com o celular aqui, outro aqui, a comida no meio e sem conversar. Facilitou a comunicação. Hoje é fácil você se comunicar com o mundo inteiro, mas as pessoas estão se isolando. É verdade ou não isso, meus irmãos? Nas casas, antigamente, como é que se comia? À mesa. Papai, mamãe e os filhos ao redor. Agora não. Papai na televisão, mamãe na cozinha, minha primeira filha no primeiro quarto no celular, minha segunda filha no segundo quarto na televisão, minha terceira filha no outro quarto com tablet. Misericórdia. As famílias se desintegraram. Apesar da comunicação ter aumentado, as famílias se desintegraram. E aí o amor vai pelo ralo. A comunhão vai pelo ralo. Os relacionamentos descem do ralo. Falta relacionamento. E faltando relacionamento, falta comunhão. Faltando comunhão, falta mutualidade. Eu não penso mais em você e você não pensa em mim. Eu vivo no meu mundo e você se vire. E nós, como igreja, não podemos aceitar isso. A igreja não pode aceitar isso, irmãos. A igreja precisa voltar a viver a comunhão. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Disse um certo pensador que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Isso não pode acontecer. Não podemos abandonar os feridos. Temos que ter misericórdia deles. Glória a Deus. Isso é triste, mas acontece. Precisamos suportar as debilidades uns dos outros. Glória, aguentar as fraquezas uns dos outros. Suportar uns aos outros, se preocupar uns com os outros. Mas pastor, o mundo que eu estou vivendo é egoísta. Mas você saiu do mundo, você agora é igreja. Veja Romanos 14, versículo 19. Vamos aprofundando mais o assunto. 14, 19 aos Romanos. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Você está preocupado com isso? Sigamos, vivamos
coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Eu tenho que pensar nisso como igreja, irmão. O que é que eu posso fazer para manter a paz com você? Para a sua edificação, para você crescer na fé, para você melhorar como cristão. Quando eu estou pensando assim, eu estou melhorando a minha comunhão com você. Eu estou me tornando uma igreja acolhedora. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Existem acolhimentos que precisam ser colocados em prática. E nós precisamos demonstrar interesse, mas demonstrar também acolhimento de uns para com os outros. Paulo está recomendando aqui: portai-vos, irmãos, acolhendo uns aos outros. É mandamento, não é opcional, não, é um mandamento. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Eu gosto da NVI que diz: aceitem-se uns aos outros. Glória seja dado o nome do Senhor. E ele diz mais que esse mandamento é recíproco. É como Cristo nos recebeu. Quem achou bom aqui como Cristo lhe recebeu? Como Cristo lhe acolheu? Quem é feliz porque Cristo lhe recebeu, lhe acolheu? Pois o mandamento é recíproco. Ele diz assim: como Cristo lhe recebeu, como Cristo lhe acolheu, da mesma forma como Cristo lhe aceitou, aceite os outros também. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. A palavra aceitar aqui no grego é proslambano, quer dizer aceitar, acolher. Aleluia. Não é? Aceitar a pessoa, um acesso ao coração, uma amizade, uma relação perfeita em amor. É isso que o apóstolo está dizendo. Aceite o seu irmão, aceite no coração, acolha ele com uma amizade sincera. Glória a Deus, irmão. Se isso acontecer, as coisas vão ser bem diferentes. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na Bíblia nós temos exemplos práticos disso. Eu li hoje sobre Filemão, e eu acho lindo aquela história de Filemão. Filemão era um servo que trabalhava na casa de Onésimo, né? Na casa de Onésimo. E não se sabe bem os detalhes, mas alguns historiadores dizem que Filemão roubou Onésimo, seu patrão, e foi parar na cadeia em Roma. Quando ele chega em Roma, quem é que está preso em Roma? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega para Filemão, para Filemão. Filemão crê na mensagem. Paulo gera Cristo na vida de Filemão. Aí chega o momento de Filemão ser solto. E ele teme. Para onde ele vai? O que ele vai fazer agora? Paulo diz: não, você vai voltar para a casa de Onésimo. Mas Paulo, eu saí de lá com problema. Não, eu vou mandar uma carta para Onésimo. Eu conheço Onésimo. Onésimo é meu filho na fé também. E Paulo pega e manda uma carta para Onésimo. Onésimo, receba Filemão. Aleluia. Olha o versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Veja o 16. Já não como servo. Receba, já não como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, olha que palavra de Paulo, se você me tem como companheiro, receba-o como a mim mesmo. Que palavra do apóstolo Paulo. Aleluia. Mas sabe por que Paulo mandou essa carta? Porque estava mandando para o servo de Deus. O servo de Deus ama, diga amém. O servo de Deus perdoa, diga amém. O servo de Deus acolhe, diga amém. O servo de Deus recebe, diga amém. Aleluia. E Paulo diz: receba, não mais como escravo, mas como irmão. Aleluia. E trate ele como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Isso aí, irmão, é a mudança que o evangelho faz na vida de uma pessoa. Glória seja dado o nome do Senhor. Isto aí é o que exatamente Paulo escrevia nas suas cartas, que na igreja precisava haver aceitação. Agora, na terceira carta de João, capítulo 9, tem
um indivíduo lá chamado Diótrefes, ou Diótrefes. Esse agia totalmente diferente. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. O apóstolo João está escrevendo uma carta, está dizendo, olha, nessa igreja aí, tem um camarada chamado Diótrefes, ele gosta do primado, ele gosta de ser a primeira pessoa, ele gosta de estar em destaque, mas ele não nos recebe. Versículo 10, que é aquele que João diz mais. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, preferindo contra nós palavras maliciosas. O Diótrefes falava mal dos apóstolos, dos obreiros, palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos. Ele fazia o que, irmão? Não recebia os irmãos, não recebia. Olha lá, o Diótrefes estava quebrando o relacionamento, quebrando a comunhão da igreja, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Irmão, em toda igreja tem um Diótrefes. Glória a Deus. Aqueles que querem o primado, querem o primeiro lugar, mas não querem viver em comunhão. Glória, às vezes falam mal dos obreiros, falam mal do pastor, falam mal do ministério da igreja, glória a Deus. E aqueles que chegam, ele não quer receber, quer que jogue fora. Não, meu irmão, olha o que diz o versículo, amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Estava na igreja, mas nunca tinha visto a Deus, nem de longe. Nosso negócio não é com Diótrefes, nosso negócio é com o Filemão, é com Onésimo, é com pessoas do bem, é com o Espírito Santo, é com a palavra de Deus, para que possamos gozar de comunhão na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O motivo principal aqui é que Cristo nos acolheu. Cristo nos aceitou. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que, igreja? Pecador. Você ainda era pecador. E Cristo morreu por você. Aleluia. Em cada um de nós há diferença. Sim ou não? Mas nós temos que aceitar a diferença. Diferenças físicas. Por exemplo, no deserto de Saara, o homem mais alto lá tem 80 centímetros. São os anõezinhos do mundo. 80 centímetros. Glória a Deus. Eu tenho 1,95. Se chegar aqui um anão de 80 centímetros, eu tenho que recebê-lo. Claro que para dar um abraço dele, eu tenho que me ajoelhar. Mas essa questão de diferença física não é o que vai fazer quebrar a nossa comunhão. Glória a Deus. Nos Estados Unidos tem diferença, muita gente na aparência. Por exemplo, existem muitos negros e muitos brancos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Lá tem igreja do branco e igreja dos negros. Biblicamente, isso não está correto. Isso mostra falta de comunhão. Eu tenho que ter uma igreja para uma cor de uma pessoa e tem que ter uma igreja para outra cor de outra pessoa? Biblicamente, não. Se há comunhão, se o Espírito de Deus reina, se o amor de Deus está entre nós, eu tenho que aceitar o branco, o negro, o amarelo, o pardo, seja o que for. Você é meu irmão e você vai morar no céu comigo, meu irmão. Aparência, não pode. Formação diferente, temperamento diferente, criação, estilo diferente, fervor diferente. A igreja tem todo tipo de pessoas e nós temos que aceitar as pessoas. Tem os extrovertidos, não é? Aqueles que são sanguíneos. O poder ainda vem lá na barra de São Miguel. Ele já está pulando aqui na igreja. O poder ainda vem lá na barra. Ele aqui já está, oh glória, oh glória. É o temperamento do irmão. Temos que aceitar. Ele é sanguíneo. Pode olhar que essas pessoas também para ficar com raiva é rapidinho. Do jeito que ele está dando glória, aleluia, se pisar no pé. É o temperamento da pessoa. É extrovertido, é sanguíneo, mas tem aqueles melancólicos também, introvertidos. Aqueles irmãos que a igreja está toda pulando, batendo palma, e ele fica sentado. Levante a mão, ele faz só assim. E a lágrima descendo no canto do olho. E você não pode dizer que um é mais crente do que o outro. Que um é mais espiritual do que o outro. É questão de temperamento. Temos que aceitar o introvertido e aceitar o extrovertido. Aceitar o que pula e o que fica sentadinho. E todos custaram o mesmo preço, o sangue de Jesus.
Meus amados irmãos, isso é sério, a gente tem que aceitar as coisas. Agora, claro que existem exageros que a gente às vezes precisa podar, né? Por exemplo, eu cheguei numa congregação que tinha um irmão que ficava rodando assim no culto. Rodava. E depois eu percebi que ele contratou 2 outros para ficar ao lado dele, né? Ficava um de um lado, outro do outro, ele rodando. Aí daqui a pouco tinha um mais gordinho, ele caía nos braços do gordinho. O gordinho abraçava, levava a sentar. Eu vi isso uma vez, eu vi 2. Quando foi na terceira vez, eu digo, peraí, a gente tem que aceitar, mas tem coisas que saem do controle. Aí ele veio para frente e os 2 já vieram. E aí ele começou a rodar. Eu digo, os 2 do lado do outro, vão se sentar. Quando o irmão foi sentar, ele olhou para mim e fez, ixi, e se sentou. E nunca mais o pinhão rodou. Então tem coisas que saem do controle, não é? A gente aceita, mas tem coisas que tem que, não é? Então precisamos ter cuidado com essas coisas. Mas Cristo nos recebeu como somos. Cristo nos perdoou, diga amém por isto. Cristo nos aceitou. Precisamos aceitar também uns aos outros, não é? Agora, uma coisa que prejudica na aceitação, irmão, muitas vezes é o julgamento. Há pessoas que são juízes de carteirinha para julgar. Fulano é crente. Aquele ali, deixa eu ver, aquele não é crente. Aquela irmã lá, ela vai para o céu. Aquele outro lá não vai para o céu. Quem foi que lhe constituiu juiz? Quem foi que lhe deu esse direito de você julgar quem é e quem não é, quem vai e quem não vai? Irmão, só quem tem a capacidade de julgar quem vai e quem não vai é o Espírito Santo de Deus. Só quem tem capacidade de julgar quem somos e quem não somos é Jesus. E ele vai fazer isso no tribunal. Veja lá, Romanos capítulo 14, versículo 10, e depois a gente vai ler o 13. Romanos, por favor, abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Mas tu, porque julgas teu irmão. Leiam, mas tu, porque julgas teu irmão. Ou tu também, porque despreza teu irmão. Pois todos havemos de comparecer ante o que, irmãos? Não se preocupe com a vida do seu irmão. Nem julgue e nem despreze. Deixe que no tribunal Jesus sabe fazer isto aí. Se você deixar de julgar, você já está evitando muita coisa para quebrar a comunhão, quebrar o relacionamento. Veja o versículo de número 13. O apóstolo continuou falando, assim que não nos julguemos uns aos outros. Irmão, e é o que mais acontece, me permita dizer isso. O maior problema de quebra de relacionamento é essa questão de julgar uns aos outros. E a Bíblia está dizendo aqui, que não nos julguemos uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Não tem esse propósito. Não coloque no seu coração ser um tropeço para o irmão, ser um escândalo para o irmão. Não, deixe que o Senhor sabe julgar a cada um. Diga glória a Deus por esta palavra. Isso quebra, glória a Deus. Eu já cheguei em lugares por aí afora, né? Tem pessoas que julgam com as mínimas coisas. Por exemplo, eu fui operar pregando num trabalho, à tarde, à noite, outro estado aí, não vou dizer não. E eu dei uma palavra, Jesus até me ajudou, dei uma palavra, e quando terminou o trabalho, a irmã chegou e falou assim, pastor, que maravilha, eu disse amém. Mas o senhor quer que Deus lhe use mais à noite? Eu disse amém, irmã. Você então tire o paletó. Eu disse, por que, irmão, tirar o paletó? Porque o paletó tem essas aberturazinhas para facilitar. Depois ela levou meu paletó e costurou. Quando foi a noite que eu vesti o paletó, fiquei assim, ó, como quem está com a camisa de força. E ela lá, usa o vaso, Jeová, usa o vaso, Jeová. E o vaso amarrado. Já cheguei em lugares que eu vi alguém dizer assim, quem chegar aqui de gravata colorida não sobe no púlpito.
Irmão, o que é que tem uma gravata colorida, de uma preto e branco, de uma cinza? Os irmãos estão entendendo? Tem coisas, tem julgamento que as pessoas fazem que quebra a comunhão, quebra o ambiente gostoso na igreja. É eu aceitar. Se você chega aqui com a gravata colorida, Deus te abençoe, meu irmão. Você gosta de colorido? Amém. Não vou estar lhe julgando por cada cor de uma gravata. Tem igreja por aí que para as irmãs entrar na igreja, estou falando com propriedade, tem que a manga da roupa ser 3/4 aqui embaixo e a saia tem que ter um palmo abaixo do joelho. E fica um porteiro na porta, 1 metrozinho na mão medindo. Todo exagero deve ser evitado. A Bíblia diz lá em Timóteo que a mulher crente ela deve se vestir com pudor e modéstia. Está escrito. O que é pudor? Pudor vem do grego aidos, que é se vestir de forma que não mostre o corpo, não exiba o corpo. Claro, tem umas também que exageram, né? Veste curto demais, né? Às vezes veste... Vou falar isso aqui, irmão, tenho que falar, né? Eu já ouvi falar de mulheres que vestem uma calcinha branca, transparente e uma tanguinha vermelha dentro. Aí por onde passa todo mundo fica, bebeu. Isso não é comportamento de uma mulher crente, exibindo o corpo. Está pecando ela e está pecando quem fica excitado olhando para ela. Né? Então precisamos ter cuidado com os exageros. A palavra de hoje é que haja um equilíbrio. Né? É preciso que haja um equilíbrio, nem de mais, nem de menos, nem 8, nem 80. Vá pela palavra. Agora você não tem direito de julgar ninguém. Quem julga é Deus. Deixa Deus tomar providência e você fica no seu canto só dando glória ao nome de Jesus. Precisa a gente falar essas coisas na igreja. Então, irmãos, uma das funções desempenhadas pelo Espírito Santo é lembrar todas as coisas. Nesta noite, eu creio que essa palavra, o Espírito Santo está nos lembrando, né, que precisamos manter a comunhão. Aceitem-se uns aos outros. Glória a Deus. Aceitem-se. Recebei-vos uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso torna a igreja um ambiente gostoso. A igreja não é um clube. A igreja é uma família. Glória seja dado o nome do Senhor. Deus nos acolheu. Cristo nos acolheu, não é? Cristo comeu com pecadores, restaurou a vida de prostituta, perdoou ladrão, amou e tocou os leprosos, curou doente, libertou o oprimido. Cristo recebia a todos. Então a igreja precisa receber a todos. Glória a Deus. Aceitar a todos. E aqui agora o Espírito Santo é quem vai dar o polimento através da sua palavra. Glória seja dado o nome do Senhor. No versículo 4 do capítulo 15 que a gente leu, diz: ora, o Deus... Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. O que é que o apóstolo está dizendo? Quem vai resolver a situação daquilo que está errado é o ensino da palavra. O ensino da palavra de Deus, irmãos, produz em nós perseverança e produz em nós consolo. Produz em nós paciência e produz em nós bom ânimo. E como se não bastasse, mantém firme a nossa esperança. É por isso que o inimigo faz de tudo para você não vir à igreja. Porque na igreja você é ensinado pela palavra. E a palavra de Deus vai tirando aquelas arestas, aquilo que prejudica a igreja do Senhor. Mas guarde isso, o ensino da palavra vem para produzir perseverança, consolação e manter firme a sua esperança. Aleluia. Diga comigo, paciência. Diga forte, paciência, consolo e esperança. É o que você vai sair daqui essa noite com o ensino da palavra de Deus. Com mais paciência, com mais consolo e mantendo firme a sua esperança.
Versículo 13 do capítulo 15 aos Romanos. Olha o que o apóstolo vai terminar falando. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. O que é que Paulo termina dizendo? Se nós aceitarmos uns aos outros, se nós recebermos uns aos outros, se nós mantivermos este ambiente de amor, este ambiente acolhedor, glória a Deus, o ensino da palavra é quem vai tirando as arestas, o ensino da palavra é quem vai corrigindo, trazendo perseverança, trazendo paciência, trazendo bom ânimo, trazendo consolo, mantendo a esperança da igreja. E no final ele diz, e o que importa na vida de cristã, o que é importante na vida cristã, é que você tenha alegria, diga comigo, alegria, paz e esperança. Essas são as coisas fundamentais para a vida cristã. Que você tenha gozo na sua vida. Deus quer que você seja alegre. Diga glória a Jesus por isso. A igreja deve ser um ambiente de alegria, gozo, paz e esperança. Hoje eu ouvi uma palavra que me alegrou muito, me ajudou. Porque na Bíblia tem muitos nomes de pessoas. E no capítulo 16 de Romanos, aí tem lá Estróbulo, né? Tem cada nome difícil lá, né? Estrifênia, Estrifosa, Trifosa, né? Nome difícil. E aí me veio uma pergunta: por que Deus permitiu tanto nome na Bíblia? Nas saudações Paulo colocava o nome de cada pessoa. Veio a resposta hoje: porque Deus trata cada pessoa individualmente. Cada pessoa é diferente uma da outra e Deus sabe disso, porque quem fez, quem foi o arquiteto, quem foi o criador, foi Deus e Ele te conhece. Olha, irmãos, no mundo hoje há cerca de 7 bilhões e 200 mil pessoas no mundo. Onde você chegar, colocar o seu polegar e for lida a sua impressão digital, você é diferente dos demais. Dê glória a Deus por isso. Significa dizer que Deus faz cada pessoa uma diferente da outra. Glória a Deus. Deus trata na individualidade de cada pessoa. Se você for sanguíneo, Deus lhe trata como uma pessoa sanguínea. Deus lhe entende. Pedro era sanguíneo e Jesus tratou com Pedro. João era melancólico e Jesus tratava com João. Paulo era colérico e Jesus usou a Paulo. Moisés era manso, Deus tratou com Moisés. Deus lhe conhece na sua individualidade. Ele só quer que você receba a palavra e deixe que essa palavra produza em você, aleluia, perseverança, paciência, consolação, esperança. E isso vai trazer para você alegria, paz no Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus por isso. A lição que eu aprendo na mensagem de hoje é que a bênção do Evangelho está no equilíbrio. Diga comigo, a bênção do Evangelho está no equilíbrio. Havendo equilíbrio, a bênção chegará a você. Deus nem quer 8 nem 80. Deus quer que haja equilíbrio. É como na vida, não é? Na vida tudo tem que ter equilíbrio. Na alimentação tem que ter equilíbrio. Se a sua alimentação for uma alimentação equilibrada, você vai ter as vitaminas, os sais minerais, sua defesa vai estar ótima, não é? E você não vai estar adoecendo facilmente. Mas tem gente que só vive comendo cheetos. Eita, Jesus, peguei alguém agora, né? Só vive chupando chiclete. Não almoça direito. O que é que vai acontecer com esse organismo? Vai faltar algumas vitaminas, alguns sais minerais. O corpo vai perder o equilíbrio e daqui a pouco vem as doenças. Na igreja não é diferente. Cada crente tem que ter o seu equilíbrio. Glória a Deus. Tem os formigões na igreja, né? Formigão é aquele que só tem a cabeçona, né? É só a cabeça.
ele sabe tudo, ele compreende tudo, ele é o melhor do que tudo. Misericórdia. Mas a gente tem que ter paciência com eles, né? Tem que aceitar eles assim. Que Jesus aceita, então temos que aceitar também. Tem os chorões, né? Na igreja não tem o chorão? Tem, né? Aqueles que só vivem de emoção, né? Culto só é bom para ele se ele chorar. Se ele chorar no culto, irmão, culto foi uma vez. Ô, irmão, chorei tanto. Onde foi que o pastor leu? Sei não. Como foi a mensagem? Também não sei, mas eu sei que eu chorei tanto. Isso é um chorão, né? Tem o cesteiro, né? Na igreja tem o cesteiro, né? Aqueles que gostam de festa, só quer estar na festa, mas a vida cristã não é só festa. Glória a Deus. Então nós temos que aceitar todas essas pessoas, cada um diferente um do outro, cada um com um temperamento diferente, cada um com uma forma diferente, mas a igreja é um lugar de aceitação. Paulo se preocupa, os fortes têm que cuidar dos fracos, têm que suportar os mais fracos. Glória a Deus, o gentio tem que conviver com o judeu, cada um, os extrovertidos com os introvertidos, tudo se amando, tudo se perdoando, se aceitando, e o que eu e você muitas vezes não gosta, quem vai fazer a obra não é eu nem você, é o Espírito Santo de Deus pela palavra. O problema é que muitas pessoas querem resolver o problema ela mesma, quer mudar as pessoas ela mesma, e nem eu nem você não muda ninguém. Por mais que o pai de família, a mãe de família queira mudar um filho, tem pai que corrige, que bate, que dá, resolve? Não. Porque ninguém muda ninguém. Só quem muda é Deus, quando esse alguém dá lugar para ele mudar. Glória seja dado o nome do Senhor. Se houver aceitação, isso vai gerar na igreja um lugar de alegria, de paz e de esperança. Vou dizer uma coisa muito forte aqui para vocês essa noite. O único lugar neste mundo que ainda pode haver paz, alegria e esperança é na igreja do Senhor. Diga para quem está perto de você, você está no lugar certo. Aqui é um lugar onde há paz, onde há alegria e onde há esperança. Oh, maravilha, aleluia. Resgatemos, irmãos, aleluia, exatamente este acolhimento na igreja do Senhor, e esta paz, esta alegria e esta esperança vai dominar os nossos corações. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para orar ao Senhor, agradecendo por sua santa e poderosa palavra. Aleluia.